Marinho, vamos lá. Eu vou falando aqui os estados, você fala os nomes aí, Tá quiser bom. fazer um comentário. Vamos começar pelo Acre aqui. Então, nós temos, né, dois candidatos, um do PL e um do Republicanos. Olha, o nosso candidato ao Senado pelo PL é o senador Márcio Bittar, né, que já está conosco no Senado da República. É uma pessoa extremamente competente, correta, tem uma visão privilegiada em relação à questão do desenvolvimento sustentável do Amazonas, merece Faz um grande trabalho por lá. voltar lá ao Senado da República. E nós vamos votar também lá na Mara Rocha, né, que é do Republicanos. Então, vamos lá. No Acre, nossos candidatos apoiados por Flávio Bolsonaro são Bittar e Mara Rocha. Isso aqui vai estar também no nosso portal, para que no momento certo ali todo mundo possa acompanhar e, enfim, abraçar as candidaturas dessas pessoas. Próximo estado, Alagoas, né, que teve essa mudança de última hora. O Isso. Alfredo Gaspar era um dos candidatos ao Senado lá em Alagoas, aceitou o convite para estar com a gente nessa missão de ser vice-presidente da República. Então teve uma mudança de última hora e o nosso palanque lá ficou bem, bem legal também. Anuncia aí, Marinho, quem são nossos candidatos. Em Alagoas é a Marina Cândida, né, que vai nos ajudar lá, que é a esposa do candidato ao governo, JHC, e o Arthur Lira, né, do PP. Ela é a atual primeira-dama da cidade de Maceió, Isso. junto com o JHC. Tem feito um grande Que é um trabalho na área prefeito. social lá, tem Eu muita comecei a acompanhar há visibilidade. pouco tempo nas redes sociais, faz um trabalho muito bacana, Marina Cândido. E o Arthur Lira também, que foi um compromisso do presidente Bolsonaro, ser um dos nossos candidatos ao Senado em Alagoas. No caso de Alagoas, é bom frisar que nós tínhamos um candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas, que teve um gesto extremamente importante de De desprendimento, público aqui, agradecer ao né, Alfredo mais uma vez. Né, que é o Alfredo Alfredo Gaspar. Gaspar. Alfredo, Obrigado tamo de junto aí, cara. coração, eu te entendo, porque assim como você, eu também tinha uma reeleição também que tinha grande chance de sucesso ao Senado no Rio de Janeiro. E saímos aí da nossa zona de conforto, pensando num projeto maior para o nosso Brasil, que nós temos condições de resgatar juntos. Então, próximo estado, Amapá. Amapá. Amapá lá, presidente, o Lucas Barreto, né, e a Raíssa Furlan. Lá a gente tem uma missão difícil, né, mas possível, né, de fazermos aí esses dois senadores O e Lucas Barreto certamente... é senador conosco ultimamente, né? Uma pessoa que durante o governo do presidente Bolsonaro foi uma base forte e nos leal nossa também. ajudou. Os movimentos de direita, inclusive, muitos ali trabalham junto ao Lucas Barreto, né? E a outra é a Raíssa Furlan. Então, o Amapá, candidatos apoiados aí por Flávio Bolsonaro, Lucas Barreto e Raíssa Furlan. Furlan. Amazonas. É o É nosso, é maravilhoso. o nosso capitão Alberto, né? Que foi candidato a prefeito, inclusive, lá em Manaus, teve uma bela votação, é deputado federal, tem feito um grande trabalho lá na Câmara dos Deputados, tem nos ajudado muito, né? E existem candidaturas que ainda não há um compromisso nosso, mas é importante que a gente, sempre que possível, pode ser que mais adiante, né, o Flávio aqui dê apoio a alguma outra candidatura, mas por enquanto, capitão Alberto do PL. Vamos sempre procurar ali uma melhor composição para aumentar as chances de nós fazermos dois senadores, né, aliados lá no estado do Amazonas. Antes de passar aqui para o próximo, agradecer a Kátia Santos pelo superchat. Parabéns, Flávio, pela excelente escolha do Alfredo Gaspar para vice-presidente. Vamos juntos para a vitória. O Alfredo Gaspar, pelo que eu vejo aqui nos comentários, ô Marinho. Não, ele é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que tem serviços prestados, tem estatura, e foi um chá revelação, né? Foi. Surpreendeu todo mundo, né? Eu não entendi. O Valdemar falou na hora lá, estamos aqui há 6 meses guardando esse nome. Pô, presidente, não foi isso. Ele era um cara que sempre foi citado como um cara decente, um cara de um grande quadro, né? Mas realmente foi em cima da hora que o Marinho teve essa ideia. Né? Eu achei a ideia fantástica, um cara muito preparado, do bem, que soma bastante na segurança pública, no combate à corrupção. E alguém que eu tenho certeza que o PT se tremeu. Presidente, são dois temas importantes da campanha. O combate à corrupção, que aí é Lulinha na veia, né? INSS, vamos proteger roubo, os aposentados desse governo ladrão. E segurança pública, né? Vamos aposentar o Lula esse ano. Se Deus e quiser. com o Alfredo Gaspar lá, pode ter certeza, Lula, que a sua aposentadoria não vai ser roubada. O seu governo aconteceu, né, com milhões de aposentados do INSS. Agradecer aqui também, PL Defesa, fez um superchat aí. O vice Alfredo Gaspar chegou para fortalecer o Brasil sem medo. Agora o projeto ganha ainda mais força. Vamos lá, Marinho. Próximo, Bahia.
Bahia a gente tem que tirar o PT de lá para valer, né? Do governo do estado e também os dois candidatos do PT lá. Então, para derrotar o PT lá do Jacques Wagner e do Rui Costa, o João Roma, do PL, que já foi candidato a governador em 2022, nos ajudou lá fazendo o Foi palanque ministro do do. governo Bolsonaro. Foi ministro e ajudou a fazer o palanque do presidente Bolsonaro numa região que a gente tinha uma grande dificuldade. Então, parabéns ao João aí pela sua coragem, pelo seu desprendimento. E agora ele está muito bem para a candidatura ao Senado. E o Ângelo Coronel, né, que se integra, né, nesse processo. Né? Então, para derrotar o PT aí, vamos de João Roma aí, de Ângelo Coronel. Vamos lá. Bahia, Ângelo Coronel, João Roma, nossos candidatos ao Senado. Ceará. Ceará, que foi ali um estado que gerou algumas polêmicas, né? Mas quem são os nossos candidatos aí no Ceará? Presidente, lá o Ceará é muito importante para a nossa estratégia de campanha, né? Um local onde nós tivemos uma grande diferença na eleição passada, em 2022. Então, a candidatura que está sendo colocada lá é adversária do PT, né? Mas no caso específico do Senado, nós temos o capitão Wagner, que era deputado do União Brasil, a sua esposa é deputada do União Brasil, foi candidato ao governo do estado na eleição passada, né, um quadro importante no Ceará, está pontuando aí nos primeiros lugares nas pesquisas de opinião pública. E o nosso candidato do coração é o Alcides, né, o nosso compositor, né, que fez músicas tão bonitas aí do Capitão do Povo, né, é o pai do André Fernandes, que fez uma campanha memorável lá na capital Fortaleza, né, uma grande liderança. Vamos fazer lá 6 deputados federais, vamos fazer uma grande bancada de estaduais, né, e começa pelo Ceará essa mudança que o Nordeste vai assistir agora em 2026. Então, Capitão Alcides e Capitão Wagner. Capitão Alcides, não, o nosso Alcides Fernandes e o Capitão Wagner. Distrito Federal. Como é que ficou o nosso palanque no Distrito Federal para o Senado? Para o Senado, presidente, nós temos a nossa guerreira Bia Kiss. A Bia eu conheci em 2013, presidente. Eu sou fã da Bia demais. Ainda quando a gente fazia aqueles movimentos lá da Escola Sem Partido, eu conheci ela como militante pelos corredores lá da Câmara Federal, sempre guerreira, sempre mobilizada, né? E agora ela, depois dos mandatos que teve como deputada federal, extremamente combativa na Comissão de Constituição e Justiça, enfim, ela fazendo esse trabalho extraordinário, agora candidata ao Senado, vai ter o nosso apoio do PL e a nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, que pontua em primeiro lugar nas pesquisas, fez um trabalho sensacional à frente aí do PL Mulher, percorreu todo o Brasil, mostrou liderança, combatividade, carisma, e está junto conosco aí, presidente, para retomarmos o Brasil e entregarmos ele aos brasileiros. DF aí, faremos então, as duas vagas com certeza. No Senado, no Distrito Federal, Bia Kicis e Michele Bolsonaro. Se Deus quiser, vamos fazer as duas aqui. Só mais agradecer mais um superchat aqui. O Rickze. Eu tenho que falar o número também? Ou não, né? Rickze. Votarei para você diretamente dos Estados Unidos em Hartford. Aí tá certo. Vamos fazer. O pessoal que mora fora do Brasil que está nos acompanhando aí, vai ser muito importante a participação de vocês. São quase 1 milhão de votos. Lembrar que no Peru quem decidiu a votação foram os residentes de fora do Peru. Pois é. Então, pessoal. Essa mobilização também é muito importante. E nós temos movimentos muito organizados, sabe? De pessoal de direita, na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, no Japão. Lembro que nós tivemos lá no Japão também, o pessoal muito mobilizado, na Austrália. Não pode deixar de votar, né, presidente? É muito importante. Vamos lá. Então, próximo estado, Espírito Santo, a terrinha do meu professor Magno Malta. Magno está lá em Israel, ele, Maguinha Malta, né, fazendo a sua peregrinação, aí, né, lá trazendo aí bons fluidos, né, trazendo aí esse pensamento positivo, né, para que dê tudo certo. Então, Magno está nos apresentando, Magno Malta está nos apresentando a candidatura de Maguinha Malta, que tem mostrado aí, presidente, grande combatividade, alguém que tem espírito público, tem vocação, vai fazer um grande mandato como senadora da República. E o nosso amigo Evaí de Mello, né? Parabéns aí pela coragem, Evaí. Vamos lá. Evaí é um deputado diferenciado, é alguém que faz diferença na Câmara Federal, é um extraordinário quadro político, amigo do presidente Bolsonaro, e lá a dobradinha é para valer, né? Evaí e Maguinha Malta, Espírito Santo. Então, lá, nossos candidatos no Espírito Santo, Maguinha Malta. Como é que é o lema aqui? Acho que não posso falar o lema não, senão é a campanha antecipada que ele está usando lá. Mas Bolsonaro e Malta outra vez. E Evaí de Mello na nossa outra vaga.
Só agradecer mais o superchat aqui, Marinho. Abordo Notícias. O canal Aborda Notícias. Abordo Notícias está com você defendendo a direita todos os dias. Mande um alô para o canal Abordo Notícias e vamos passar todos os dias. Então, obrigado aí, pessoal do canal Abordo Notícias, como também o pessoal da Auriverde, o nosso brilhante Pitoli, que sempre está nos dando força também, nos ajudando nessas pautas de resgate do nosso Brasil. O Poder 360 também está transmitindo. Obrigado ao pessoal do Poder 360 pela transmissão também aqui na nossa live, chegando a mais pessoas aí junto com vocês, dando informação de qualidade. Marinho, próximo estado é Goiás, terra maravilhosa. A Goiás a gente tem aí talvez um dos mais combativos deputados hoje da Câmara, né, Federal, que é o Gustavo Gaia, né? Gustavo Gaia, deputado federal, que nesse primeiro mandato aí ele mostrou toda a sua combatividade, toda a sua coragem, né? Tem sido uma pessoa que é formuladora, inclusive, é um líder inconteste, será senador por Goiás, vai nos ajudar muito no Senado da República, é alguém que eu conto, presidente, para fazer o que precisa ser feito, né? Para a gente mudar o Brasil, reequilibrar a democracia. Gustavo, vai dar tudo certo. Ele e o Oséias Varão, dois do PL, aí, que são candidatos ao Senado lá em Goiás, né? É o nosso candidato em Goiás, Gustavo Gaia, que eu sou fã demais do Gaia também, uma pessoa fenomenal, que veste a camisa, que ama o presidente Bolsonaro, está aí também saindo da sua zona de conforto para batalhar por Goiás e pelo nosso Brasil no Senado Federal, junto com Oséias Varão, são os nossos dois candidatos de Goiás. Maranhão, nós estamos aí com a candidatura do Sidônio, do PL, né? Então é um... Mas não é o Sidônio da segunda não, Lula, não, né? Não, é o Sidônio do Lula. Tem que bater 3 vezes aqui na madeira, presidente. Sidônio é um empresário, né? É um empresário, é alguém que tem espírito público, né? Que está se dispondo a fazer o nosso palanque num local extremamente difícil, que é o Maranhão. Né? Difícil no sentido de termos dificuldade de buscarmos lá lideranças que tenham a coragem, como Sidônio está tendo, de mostrar a cara e fazer a campanha para Flávio Bolsonaro, para fazer diferença. Então, boa sorte a Sidônio. Obrigado também de coração por se disponibilizar a disputar esse espaço. Eu falo sempre que a gente não pode virar as costas para a política. Pessoas de bem, eu sei que muitas vezes são desestimuladas, né, Mário? Porque é tanta uma perseguição. Não tenha dúvida. As pessoas que vêm para a nossa campanha sofrem ali um raio-x da vida inteira, desde que estavam no útero da mãe até agora, parte da imprensa aí procurando pelo em ovo. E quando a gente tem uma pessoa do bem preparada como o Sidônio, colocando o seu nome à disposição para ser nosso candidato ao Senado no Maranhão. Pediu apoio e a solidariedade do povo do Maranhão. Posteriormente, outro candidato pode ser apoiado, já que são 2 vagas, mas por enquanto o Sidônio do PL é o nosso candidato lá no Maranhão. Então, pessoal do Maranhão, nosso candidato ao Senado é o Sidônio. Antes de passar aqui para Minas Gerais, eu quero agradecer mais um superchat aqui, a Marta Bitten. Alfredo foi uma escolha excelente. Sou carioca e estou preocupada com o candidato ao governo do estado. Marta, não fica preocupada não. A campanha, né, vai começar agora oficialmente no dia 16 de agosto. O nosso candidato é o Douglas Ruas, ele é do PL. Ele atualmente é o presidente da Assembleia do Rio, uma pessoa super preparada, a origem dele é ali São Gonçalo. Seu pai, que é o capitão Nelson, faz um brilhante trabalho como prefeito de São Gonçalo, que é um município muito grande, mas precisa muito de ajuda, porque tem dificuldades orçamentárias. Pode ter certeza, pessoal de São Gonçalo, o governo federal vai estar de portas abertas aí para suprir as demandas de São Gonçalo. Então, muita gente não conhece ainda o Douglas Ruas, vai passar a conhecer e vão ver como é que é um cara que se apresenta bem. Ele é um policial, ele é uma pessoa muito preparada, tem experiência. Então, vocês vão conhecer um fortíssimo candidato ao governo do Rio, que é o Douglas Ruas. Então, vamos lá, Marinho, passando para Minas Gerais. Como é que ficou Minas Gerais? Então, a Minas Gerais, uma reviravolta aí, mas o governo vai falar numa outra live, né? Mas a gente podia falar o contexto agora, porque Minas Gerais deu uma confusãozinha. A exceção só Minas Gerais, Só né? Minas Gerais. Só Minas Gerais. Olha, Minas é um estado, para nós, é muito importante. Historicamente, tem decidido as eleições no país. Então, nós não podemos ser descuidados com Minas Gerais, né? Então, tivemos uma preocupação muito grande de buscar uma aproximação inicialmente com o Cleitinho, que era o candidato que nós nos colocamos à disposição para apoiá-lo. Infelizmente, com essas indas e vindas junto ao partido dele, nós ficamos fragilizados, nós não podíamos, com a responsabilidade que temos de deixar isso para
ficarmos sem candidatura, então estamos apresentando a candidatura de alguém extremamente qualificado para responder os desafios que o Estado de Minas Gerais apresenta, que é o Flávio Roscoe. Flávio foi presidente da Federação das Indústrias de Minas, é alguém que conhece o Estado, que fez um trabalho extraordinário de qualificação profissional em todos os municípios do Estado de Minas Gerais, né? Tem credibilidade, tem espírito público, tem vontade de fazer as coisas diferentes, é alguém que tem uma reputação ilibada, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai fazer muito para Minas Gerais, e é o nosso candidato ao governo do Estado de Minas, é o Flávio Roscoe, que vai contar com o apoio, né, de todos os deputados, senadores, do nosso grupo de vereadores, de prefeitos e, sobretudo, da população de Minas, que precisa de um grande administrador. Fazer, né? assim, também uma complementação, mano, porque, de fato, a gente estava aqui, né, aguardando a definição do Cleitinho, porque é uma grande liderança do Estado de Minas Gerais, é senador com a gente, uma pessoa do bem. Amigo nosso no Senado. Né? É um dos vários casos, faz política com coração de verdade, defende aquilo que ele acredita. Em função dessa indefinição, nós esperamos mais de 120 dias. 120 dias. A decisão chegou no último dia, então nós tomamos a decisão junto com a bancada de Minas Gerais de lançar o meu xará, o Flávio Roscoe. A parte da sua qualificação foi dita aqui pelo Marinho. Parece que o Cleitinho está ainda buscando alguma forma de se candidatar, mas aí é uma insegurança. Se for o caso, a gente se encontra no segundo turno. É uma insegurança jurídica muito grande, a gente não podia correr o risco de ficar sem um palanque. Então, com muita alegria, nós lançamos aí o Flávio Roscoe ao governo, e foi a única exceção que nós vamos abrir aqui para falar. Até pela... Mas acabou que eu já falei do Rio de Janeiro também, mas não tem problema. Vamos lá. Senador. Bom, nosso senador lá é o Domingos Sávio. O Domingos Sávio, deputado federal, é um amigo querido, alguém extremamente equilibrado, lá de Divinópolis, que é a mesma terra de Cleitinho, né? Cleitinho, um abraço para você, mais uma vez meus sentimentos aí pelo seu irmão, fica aqui. E Domingos é uma unanimidade na nossa bancada, a bancada grande, a gente deve fazer aí de talvez até 17 deputados federais a 18 deputados federais lá em Minas, né? A nossa expectativa, e temos uma grande bancada em Minas, puxado pelo Nicolas Ferreira e por deputados e deputadas extremamente atuantes no estado de Minas Gerais. E esse grupo todo escolheu o Domingos Sávio pela sua liderança, pela sua competência, pela sua experiência. E ele será um grande senador que vai nos ajudar muito, Flávio, a fazer o que precisa ser feito no Senado da República. Tá? Por enquanto, nós temos uma candidatura ao Senado em Minas, que é o deputado Domingos Sávio, senador da República por Minas Gerais. Vamos lá, Domingos Sávio, nosso candidato ao Senado em Minas Gerais. Mato Grosso do Sul. Como é que ficou lá Mato Grosso do Sul, Marinho? Mato Grosso do Sul também foi fruto de uma negociação que demorou aí, eu acho que uns 3 ou 4 meses, né, para conclusão, né, e nós levamos sempre em consideração a questão a questão local, de afinidade conosco, de convergência de propostas, estávamos no mesmo barco. Hoje nós temos um grupo praticamente hegemônico, nós vamos fazer lá uma condição bem melhor, inclusive do que o próprio Bolsonaro teve na eleição anterior, é a nossa expectativa. Nós vamos fazer uma boa bancada de deputados federais, e nós trouxemos para o nosso partido o Reinaldo Azambuja, que foi ex-governador, né, do estado do Mato Grosso do Sul, é o candidato ao Senado, é alguém com muita experiência, vai nos ajudar muito também no Senado da República, e o Contar, que foi o candidato, Capitão Contar, que foi o candidato a governador apoiado pelo Bolsonaro na última eleição, que inclusive quase ganha as eleições para o Rídio, que hoje está do nosso lado também. Um abraço ao Rídio, né, um amigo querido aí que tem nos ajudado muito aí nessa articulação aí no Centro-Oeste. É bom lembrar, Flávio, aqui só ano passando, a eleição passada, o PL teve 5 candidatos a governador e elegeu 2, se eu não estou enganado. Agora nós estamos com 14 candidatos a governador só do PL, né? Então, não é brinquedo não que Bolsonaro fez por esse partido, tá? Olha o tamanho do PL hoje. Pelo país, né? Você tá pelo país. Eu tô lendo, acabando de ler um livro, Marinho, que é Liderança de Alto Nível. São vários níveis de liderança que você vai construindo. E o nível mais alto de liderança é aquele em que a pessoa tem a sua respeitabilidade, a sua liderança reconhecida, né, pelas suas virtudes e tal, e principalmente reconhecido por fazer novas lideranças, né, que foi o que o presidente Bolsonaro fez. Ele acho que eu sou o grande exemplo disso, né? Você vê que a liderança de alto nível que o presidente Bolsonaro alcançou, um dom aí, que eu sei que está muita gente com saudade dele. Se Deus quiser, em breve, muito em breve, nós temos ele de volta aqui. Deixa eu só aproveitar para não deixar de falar disso, Marinho. E teve lá a questão do Polon em Mato Grosso do Sul. Sim. Um amigo querido também, um deputado extremamente atuante, e merece o voto tem um do Mato Grossense do Sul. Que é da Eva Muta.
Ela falou: bela escolha do vice Alfredo Gaspar. Sou de Mato Grosso do Sul, muito triste do Marcos Polon não sair candidato ao Senado. Então, Eva e todo mundo que é aí do Mato Grosso do Sul, tá lá atrás ainda, a gente está, eu não sei há quanto tempo, estamos há quantos meses Há tratando uns disso aqui? 4 meses. Bastante, estamos tratando os palanques do E isso, Estado. inclusive, Não, tem ainda mais tempo que o com o Bolsonaro, próprio o presidente presidente ainda estava Bolsonaro estava no participando meio dessa e a gente articulação. tinha ali feito essa, quando o Contar vem para o PL, nós tínhamos feito esse acordo de Uhum. quem tivesse melhor posicionado nas pesquisas nesse momento anterior agora, ali mais ou menos para junho, é que seria o nosso candidato e o Polon, ele entendeu isso. Eu quero agradecer aqui de público mais uma vez ao Polon. Ele abre Maturidade, mão da sua espírito de candidatura por um grupo. grupo. Ele é candidato a deputado federal no Mato Grosso do Sul, uma pessoa que sempre defendeu nossas pautas aí de direito à legítima defesa, do agro, as pautas, né, que Todas as defendem pautas de direita, né? os Inclusive, quase que autistas. perde, quase que é suspenso do seu mandato pela forma combativa com que ele se comportou, né, no exercício do seu mandato. Nós temos que a comissão de ética defendê-lo. Eu fui lá testemunhar a favor dele. E eu acho bom lembrar sempre, presidente, que tudo que está acontecendo aqui teve o aval e o conhecimento do nosso grande líder. Tá? Sim, Tudo sim. passou Teve a por validação conversa, dele. por negociação e por validação, porque nós reconhecemos e entendemos que esse movimento que é a direita no Brasil tem um líder. Jair Messias Bolsonaro. E esse líder, ele Insubstituível. está sempre sendo Eu falo o seguinte, consultado. Marinho, tem muita gente que gosta de me comparar com Uhum. o Jair Bolsonaro. E eu falo que é difícil, porque é igual você comparar o filho do Pelé com o Pelé. Como é que você compara? Não dá. A sua responsabilidade é muito grande, Flávio. Então, Você a tem que gente levar esse vamos dar legado mais continuidade adiante. para esse legado aí, pedindo a Deus sabedoria, coragem, força para a gente fazer o melhor para o nosso país. Então Vamos vamos lá, juntos. Mato Grosso do Sul, nossos candidatos ao Senado, Asnambuja e Capitão Contar. Uhum. Mato Grosso. Mato Grosso, nós temos aí um companheiro de luta aí extraordinário também, um amigo querido, né? Tanto do presidente Bolsonaro como o nosso, seu em especial, que é o Zé Medeiros. O Zé Medeiros já foi senador, é deputado federal, é alguém extremamente combativo, acho até o coração dele é maior do que ele, né? Às vezes ele até peca pela franqueza, mas é alguém extremamente qualificado e merece o voto, e precisamos muito, né, de que o capitão Contar, desculpe, o capitão Contar não, o Zé Medeiros, o capitão Contar também, né, esteja conosco lá no Senado da República, ele representando o Mato Grosso. Ajeitando aqui o microfone aqui, enquanto eu Posso, falo de por Zé favor, Zé? Medeiros aqui. Não, precisa enrolar mais não, deixa que eu vou falar aqui. Zé Medeiros é uma questão de honra, talvez tenha sido um dos primeiros candidatos que o presidente Bolsonaro definiu que apoiaria Sim. em todo o Brasil. Então, o Zé Medeiros aí, gente, a gente precisa do Zé Medeiros no Senado Federal. Vamos abraçar a candidatura do Zé Medeiros. É um Esse cara deve estar fantástico, é um assistindo, cara viu? leal. Tá, Esse é. compartilha esse aí, realmente é um ponto fora da curva excepcional. Uhum. E assim, a questão de honra a gente conseguir eleger o Zé Medeiros senador lá em Mato Grosso. Próximo estado, Pará. Como é que ficou Pará? O Pará, a gente tem outra figura diferenciada, que é o Mauro, né, o Éder Mauro. Éder Mauro é talvez um dos deputados mais assim emblemáticos. Eu gosto do cabelinho dele, A pensando. cabeleira dele é É diferente, né? bonitinho, né? Cortado Fala mal certinho, dele, não quer falar mal do meu. aquela franjinha ali bonitinho. Mas Éder Mauro tem Éder, um muita abraço, meu amigo. coragem, né? É uma pessoa que eu conheci, Éder Mauro, presidente. Num voo que eu encontrei o presidente Bolsonaro em 2017, indo em direção a Belém do Pará. Tá? E quando eu desço lá no aeroporto, o presidente é recebido por uma multidão e à frente, Éder Mauro lá vestido de preto, leva o presidente, sobe em cima de um carro de som. Conheci Éder Mauro nesse movimento. Em seguida ele se elege deputado federal, está aí eu acho que no seu segundo mandato, né, e vai ser o nosso senador lá com certeza, já está quase, eu acho que está na frente da pesquisa ele e o nosso primo rico aí, que é o Zequinha Marinho, né? Seu parente, aqui é Marinho, não? Deve ser o primo rico, né? Marinho? Tem Marinho mais rico. Tem mais rico ainda. Mas não é meu parente, né? Então, parabéns, Éder Mauro, aí, pela coragem. Mais um que sai da sua zona de conforto, teria uma reeleição para Reeleição deputado tranquila, federal bem tranquila. encaminhada, porque faz um brilhante trabalho para o estado do Pará. Eu quero me comprometer com todos os paraenses, porque quando eu estive lá em Altamira, Altamira agora junto com o Éder recentemente. Mauro, e nós
conversávamos ali sobre, são 20, se não me engano, são 21 cidades que Naquela região do entorno. estão ali na limítrofes à Transamazônica. E você sabe o que me pediam lá? Direito de trabalhar, né? E de cuidar das suas propriedades, Flávio, sem serem achacados só queremos trabalhar. por pessoas que se dizem agentes do governo e que estão tirando pessoas das suas propriedades, incendiando, roubando gado. É um negócio. Assim, pode ter certeza que a gente vai resolver esse problema, né, Marinho? Olha, pessoal Tamo do Pará, junto. pode ter certeza que vocês vão ter o Tamo direito junto. de trabalhar, vocês vão trabalhar, vamos dar segurança jurídica para vocês. Essa terra é de vocês e vocês vão plantar, vão criar gado, enfim, vão produzir da melhor maneira que vocês entenderem. Então, no Pará, nossos 2 candidatos ao Senado, Éder Mauro e Zequinha Marinho. Paraíba veio aqui lá algumas vezes e terra boa. Paraíba é a terra do Queiroga, nosso ministro da Saúde. Mas, Queiroga é um coração extraordinário, é um técnico fantástico, corajoso. Sabe porque ele é cardiologista, né? É cardiologista. O lema que ele está usando lá? Não, é. Queiroga conhece o seu coração. É uma rima meio forçada, vamos embora. Ele conhece mesmo, porque ele é cardiologista. Mas o Queiroga aí merece muito o apoio da Paraíba, né? Ele é uma pessoa extremamente corajosa. Poderia ser candidato a deputado federal, ficaria mais confortável, mas entendendo que a gente precisa de gente qualificada no Senado, né? Ele que é um grande amigo do presidente Bolsonaro, né? Um grande amigo nosso, né? Vai com certeza ser eleito lá na Paraíba e precisa do apoio de todos nós. Vamos lá, pessoal da Paraíba, vamos abraçar o Queiroga. Tá? É uma pessoa também muito querida, muito próxima da nossa família. O meu sogro é cardiologista também, então era da mesma sociedade de cardiologia que ele. É uma pessoa que realmente ama demais o presidente Bolsonaro e seria muito importante o Queiroga estar no Senado junto com a gente. Antes de passar para Pernambuco, que teve uma novidade boa, eu gostei muito. Só ler mais um superchat aqui, Marinho. Aqui, Andrade. Flávio, quando você se encontrar com o seu pai, dê um abraço bem apertado, representando todos os brasileiros de bem. Kika, vocês estão acompanhando. É tanta covardia que acontece, tanta perseguição com o presidente Bolsonaro, que nós, filhos, estamos impedidos de ver o próprio pai, que está lá censurado, incomunicável. Eu sou advogado, constituído nos autos para defender o presidente Bolsonaro. Até isso fui impedido de fazer, de exercer a minha profissão, né, de defender esse cliente tão especial para mim, que é meu próprio pai. Mais uma inovação jurisprudencial alexandriana, né? Mas isso aí, né, tem dias contados para acabar, não tem mal que dure para sempre. E pode ter certeza que quando eu estiver com ele, vou dar um abraço. E se Deus quiser, Kika, você ainda vai ter a oportunidade de dar um abraço forte nele quando ele voltar para a rua aí com a sua liberdade garantida. E justiça feita com ele também, né? Com todos aqueles que foram perseguidos no Rio de Janeiro, que a gente vai anistiar. Então vamos lá. Próximo estado é Pernambuco. Pernambuco. Qual foi a novidade boa lá, Marinho? Nós temos uma candidatura competitiva para ganhar as eleições, né? Nós ficamos com dificuldade de encontrarmos um candidato, né? Penamos um pouquinho, mas agora na última hora, assim, quase aos 45, né, as confusões locais nos proporcionaram aí uma oportunidade e o Mendonça Filho é candidato ao Senado da República. Eu conheci Mendonça, Flávio, acho que também vai conhecer seu pai, lá pelos anos 2008, 2009, né, seu pai como deputado, e ele, na época, eu acredito que ele estava, eu acho que no governo, na transição, e ele é um deputado federal que esteve conosco na Câmara Federal, extremamente competente e qualificado, foi ministro da Educação, sempre esteve ao lado das pautas da direita, né, de uma forma extremamente pertinente, inteligente, né, e vai ser um grande senador de Pernambuco, e nós vamos fazer uma surpresa no Nordeste, porque vamos eleger, sim, né, um senador em Pernambuco que vai ser Mendonça Filho. Bom, vamos lá, então, próximo estado, tem mais um superchat aqui. Ligaldi. Boa noite, Flávio, sou do Paraná e acredito muito na sua candidatura. Tenho uma dúvida, em quem votar para deputado federal e senador aqui no Paraná? Que tal criar um site com todos os candidatos que apoiam você? Assim teremos um lugar para consultar. Ligaldi, a gente vai ter, no momento certo, vamos disponibilizar os nomes dos nossos candidatos em um site, né, para deputado federal. Você escolhe alguém que esteja aí apoiando a nossa chapa, os nossos senadores, que a gente vai, quando chegar aqui no Paraná, já está chegando. Segura só mais um pouquinho na live. Só falta mais um estado. Paraná. Tá? Mas deputado tem que escolher algum que seja alinhado conosco. Se eu falo o nome de um aqui, dá uma confusão, né, Marinho? Nossa, imagina. Então vamos lá. Próximo estado. Piauí, né? Piauí.
Olha, Piauí tem um cabra de coragem, um cabra da peste de coragem lá, que é o Esse aí Tiago é Junqueira. apaixonado pelo Bolsonaro, eu vou te falar. Eu fico até com ciúme às vezes. Tiago Junqueira liga praticamente quase todos os dias para falar a respeito da forma como ele está se comportando no Piauí, fazendo a campanha, né, buscando o voto, trabalhando o convencimento, né, ele que se dispôs a sair também, de novo, da sua situação de conforto para se colocar como candidato, ele que é um empresário com a vida dele resolvida. Não poderíamos ficar sem uma representação no Piauí. Veja, todos os estados da federação, todos, e o Distrito Federal, tem alguém lá fazendo a campanha majoritária. Para governador, em 22, mas pelo menos um candidato ao senador, e no Piauí não é diferente. Tiago Junqueira. Tiago Junqueira, nosso candidato ao Senado no Piauí. Tiago, muito obrigado aí, né, por você colocar o seu nome à disposição. O Marinho não falou dessa vez ainda, mas é outro também que abriu mão do seu sonho de ser governador do estado do Rio Grande do Norte. Estava lá com a campanha preparada para isso, mas aí recebeu um comunicado, uma missão de um cara chamado Jair Messias Bolsonaro para caminhar comigo aqui nessa missão. E quero te Tamo agradecer junto. aqui de público, Marinho, que se não fosse Tamo você, junto. ia ser complicado, ia ser muito mais difícil fazer toda essa articulação política que você, para mim, é o melhor do Brasil. E faz isso, é alguém da total confiança. Às vezes algumas pessoas ficam conjecturando na internet, Marinho, como se estivesse trabalhando de um jeito que não fosse combinado E comigo, com que seu pai. fosse pelas minhas costas, com interesses pessoais, e não tem nada disso, gente. Então não fica caindo em falsa narrativa, porque o Marinho é um cara do bem, preparado, leal, que está aqui também todos os dias. Né, nós enfrentamos problemas pessoais que vocês nem imaginam. E estamos aqui todos os dias de cabeça erguida, lutando, abrindo mão do nosso convívio familiar, né, porque é uma coisa importante, quem sabe que vai ser o melhor para o nosso país e para nossas famílias. Né? Então, Marinho, vamos lá. Tamo Obrigado. junto, amigo. Vamos embora. Próximo estado, já aqui para atender a Iligaldi, Paraná. Eita, o Paraná. Paraná, fizemos uma revolução no Paraná, né, Rapaz, confusão, né? com a opção que foi feita, mostrando inclusive que vamos ganhar as eleições. Porque para ganhar as eleições tem que fazer concessão, tem que transigir, tem que ter inteligência, tem que ter estratégia. E não é por acaso que está sendo apresentado agora 22 estados, com palanque para o governo do estado, 26 estados e o Distrito Federal, com pelo menos uma candidatura majoritária, 45 candidatos ao Senado, diferentes partidos, 45 candidatos ao Senado, 14 candidatos. De falta de alternativa. Né? 14 candidatos a governador do PL contra 5 da vez passada. Então, esse é o tamanho da direita no Brasil, tá, gente? Para quem está dizendo que o PL ficou isolado, esse é o tamanho da direita no Brasil. E no Paraná, para mim, assim, de uma maneira muito especial, eu que acompanhei a Lava Jato, que vibrei quando aqueles bandidos estavam sendo presos, que me senti mais brasileiro quando eu vi que, de fato, aqueles que se sentiam intocáveis poderiam ser presos, processados, devolver o dinheiro, porque, infelizmente, a gente está assistindo, Flávio, a repetição do que aconteceu nesses 14 anos do PT. Os mesmos métodos, os mesmos personagens, e nós sabemos o resultado: aparelhamento de máquina pública, corrupção desenfreada, mas na época da Lava Jato eles foram presos, né? Devolveram dinheiro e tal. Então, um dos grandes representantes desse movimento, o Deltan Dallagnol, é um dos nossos candidatos ao Senado da República, né? E é importante que ele chegue lá, né? E nós temos lá também o deputado Felipe Barros, que é uma revelação. É um deputado jovem, muito né, preparado, muito qualificado, né, formado em direito, né, uma pessoa que teve a condição, a capacidade de mostrar o seu valor nesse mandato, extremamente ligado ao presidente Bolsonaro, está lá, inclusive, como candidato por delegação do presidente Bolsonaro, né, que pediu que ele tivesse coragem também de sair, vamos usar a mesma palavra, da zona de conforto dele, para se colocar à disposição, porque a gente precisa ter maioria no Senado da República. Então temos bons candidatos no Paraná, vamos fazer os dois, com certeza. Em nome de Jesus. Então, lá no Paraná, nossos candidatos são Felipe Barros e o Deltan Dallagnol. Só ler mais um superchat aqui. Família Franzen Damasceno. Família Franzen Damasceno. Carlos Bolsonaro por Santa Catarina. Calma, vai chegar Santa Catarina. Calma. Vai chegar, família. Calma, família. Próximo estado aqui é a tua área, tua casa. Como é que ficou? Lá. Rio de Janeiro é minha casa? É a sua, presidente. É minha casa. O próximo é Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro. Então, deixa eu falar, já que é a minha casa. Você fala pelo Rio de Janeiro. O Carlos Portinho, que é o nosso candidato. Nosso líder no Senado. candidatos aí, líder do governo do presidente Bolsonaro, uma pessoa super preparada, advogado também,
muito atuante na parte aí de esporte, de orçamento, então é uma pessoa muito respeitada dentro do Senado Federal. E vão lembrar, ele era suplente do Harold de Oliveira. O Harold, que quando eu me elegi senador em 2018, foi fazendo a dobradinha para o Senado com o Harold de Oliveira. Infelizmente, é uma pessoa que não está mais entre nós, muito querido, o Haroldinho, e o suplente dele assumiu, com a sua passagem, assumiu o Portinho e foi mais uma pessoa que somou demais. Mais de 3 anos no primeiro mandato do Então, presidente Bolsonaro como líder muito nosso. dedicado, assim, muito felizes aí com a sua confirmação ao Senado. E o outro candidato, que é o Carlos Jordi. O Jordi, a maioria das pessoas que nos Sangue no olho. Esse aí é um cara que é aquele bolsonarista convicto, raiz. Muitas pessoas estavam reclamando que lá aqui não temos um palanque, é um bolsonarista. Olha, se estavam reclamando disso, está resolvido o problema. O Jordi é um cara que tem as nossas pautas ideológicas muito vivas, ele é muito atuante, muito aguerrido. Ele foi candidato a Prefeito de Niterói. Em Niterói, quase se elegeu. E talvez seja uma das cidades ali que tem mais esquerda no Rio de Janeiro, e o Jordi foi muito bem. Então estão botando muita fé aí nessa dupla de senadores no Rio de Janeiro, que é o Carlos Portinho e o Carlos Jordi, os dois Carlos. Dois Carlos. E lá você fez uma exceção, exemplo de Minas Gerais, né? Porque é importante dizer que lá você vai ter um candidato a governador que complementa essa... O candidato a governador é o Douglas Ruas, que vocês vão conhecer. Tem tudo aí para ir para o segundo turno e mostrar que é uma alternativa muito melhor, né, do que tudo que o Rio de Janeiro já viu nos últimos anos aí. Então, Carlos Portinho para o Senado no Rio de Janeiro, Carlos Jordi para o Senado no Rio de Janeiro e Douglas Ruas, nosso candidato a governador do meu amado Rio de Janeiro. Agora, no nosso amado Rio Grande do Norte, como é que ficou? Rio Grande do Norte, como o nosso Flávio falou aqui, a gente era candidato ao governo lá, abrimos mão lá da situação, não foi um convite, foi uma convocação. Quando o Bolsonaro nos convoca, a gente diz presente pelo que ele fez pelo Brasil, pelo que ele fez pelo nosso país. Eu tive o privilégio de conviver com ele, para mim é uma honra, né, estar do seu lado, presidente. Vai dar tudo certo. E o Rio Grande do Norte nós temos lá o Stevenson Valentim, né, que é nosso candidato ao Senado, lá onde é um partido aliado, né, que deve se eleger bem. E um amigo querido que eu tenho lá, que é o Coronel Hélio. Eu conheci o Coronel Hélio, Flávio, em 2013. Ele é atuante bastante, né? Ele tá empolgado, desde 2013, né? Nos movimentos de rua. Ele é do Rio de Janeiro? Não, ele é carioca, mas não, no Rio Grande do Norte, ele é norte rio-grandense, já está lá coronel da aeronáutica, está lá há mais de 30 anos, casado com uma potiguar lá de Caicó, né? É um empresário lá, uma pessoa desprendida. Esses quase 14 anos que eu conheço, sempre ajudando os movimentos de rua, sempre patrocinando os movimentos de rua, fazendo militância, amigo do seu pai, foi quem levou o presidente Bolsonaro para o Rio Grande do Norte primeiro, junto com o general Girão, junto com Carlos Eduardo, o brigadeiro Carlos Eduardo, pessoas amigas que levaram primeiro o Bolsonaro para lá. Então, Coronel Hélio, meu respeito, você tem a minha gratidão, viu? E você, com certeza, junto com o Coronel Stevenson, vai representar bem o nosso Rio Grande do Norte. Stevenson é coronel? Capitão, né? Capitão Stevenson. Capitão Stevenson e coronel. Já promoveu o Stevenson aí. Parabéns, o Stevenson também é um grande senador, né, em todos os aspectos. O cara tem 3,5 metros de altura. Quase 2 metros. E também é uma pessoa que vota ali bastante com as nossas pautas de direita, enfim. Então, Rio Grande do Norte, nossos dois senadores, Coronel Hélio e Stevenson Valentim. E tem mais um superchat aqui. NTAB. Meu amigo futuro presidente Flávio Bolsonaro, para que todos te ouçam melhor, arrume o seu microfone ou troca com o Marinho. Arrume o som aí, não? Troca comigo, sem problema. Não precisa trocar contigo, não. Eu falo aqui segurando, então. Fala mais aqui perto. E você precisa aparecer e não ele. Vamos ver se o microfone tá bom aqui, enquanto o Marinho comenta o próximo estado, que é Rondônia. Obrigado aí, o NTAB, pelo toque. Já que eu vou aparecer menos agora, presidente. Não, pode ficar à vontade. É brincadeira. Presidente, lá em Rondônia, além da gente ter lá uma relação muito boa com o estado, porque foi um estado, eu acho que foi junto com o Roraima, foi o estado que percentualmente deu maior votação ao presidente Bolsonaro. Foi Rondônia, Roraima, Acre e Santa Catarina, né? Sim. Foram esses estados no Brasil. Então, Rondônia, lá nós temos o Bruno Scheid, né, que é uma pessoa que é amiga do presidente Bolsonaro, que esteve ao lado dele aí nos últimos anos, aí, companheiro leal no momento, inclusive, da dificuldade do presidente Bolsonaro.
né, e é candidato ao Senado, e o Fernando Máximo, médico, deputado, uma pessoa extraordinária, competente, qualificada, que está nos ajudando, inclusive, nessa questão de saúde, no nosso plano de governo. Tá? Ambos merecem o apoio aí, o respeito aí, e nós temos aí uma condição muito boa de fazer todos os dois. Eu gosto muito dessa dupla também. Mandar aqui minha saudação aí ao Fernando Máximo, um grande deputado da área da saúde, que vai nos ajudar muito a levar mais saúde para o Brasil inteiro, em especial para Rondônia. E o Bruno Chad também, que é uma pessoa ali da total confiança da família, uma pessoa muito próxima ao meu pai, presidente Bolsonaro, que também colocou o seu nome à disposição para disputar essa importante vaga aí no Senado. Então, nossos dois senadores em Rondônia, Fernando Máximo e Bruno Chad. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? O microfone tá bom aí? Bota nos comentários aqui, bota um joinha nos comentários se estiver ouvindo bem. Melhorou E agora. se não estiver ouvindo bem, A gente troca o microfone. Bota um coração, pronto, coraçãozinho ou joinha. O joinha para estar ouvindo bem, o coração para não estar ouvindo bem. Coração para não estar ouvindo bem? Vem botar, vou falar para botar um dedo para mim, eu boto o coração, né? Tá certo. Todo mundo dando joinha, estão ouvindo bem aí então, né? Então vamos embora para o próximo estado, Roraima. que é Roraima. Eita, Roraima. Roraima, lá a gente vai fazer barba, cabelo e bigode, né? Não pode ser diferente, né? Que é um outro estado onde Bolsonaro teve 70% dos votos, mais de 70% dos votos. E lá a gente tem o Nicolete, que é deputado federal do PL, candidato ao Senado, um quadro também muito qualificado. Vamos vencer as eleições lá, com certeza. E o nosso amigo querido Hélio Negão, né? Hélio Negão é o chaveirinho do presidente Bolsonaro, né? Rapaz, eu não sei como é que quem é que né, quem tem mais coragem, vamos dizer assim. Se é o presidente Bolsonaro de falar para ele ir para Roraima para ser candidato ao Senado, ou ele ia aceitar. Exatamente. É uma responsabilidade aí. E o Hélio é outro aí que também aceita um novo desafio a pedido do presidente Bolsonaro. Está numa missão do presidente Bolsonaro. Missão aí em Roraima. Peço aí que todos o abracem, olhem para o Hélio e enxerguem aí o próprio presidente Bolsonaro sendo representado pelo meu irmão Hélio ao Senado aí em Roraima. Já falou do outro, que é o Nicolete, né? Falou do Nicolete também. Nicolete também, que é um outro aí que também defende as nossas bandeiras, né? Fala muito bem. Então essa dupla aí também tem tudo para ser bem sucedida. E o estado de Roraima está com portas abertas no governo federal para a gente destravar esse estado aí. Precisa. É muito problema que tem, Roraima, licenciamento ambiental, terras indígenas. Seu pai gostava muito de falar de Roraima, né? Que era um estado maravilhoso, que tem tudo para acontecer e a burocracia não permite. Né? Se ele fosse o rei de Roraima, fazendo uma alusão ao Japão, né? Se ele fosse o rei de Roraima seria aí teria um PIB muito maior do que o próprio Japão, seria um grande estado em desenvolvimento, mas se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de ajudar isso a acontecer. O estado de Roraima e permitir aí que esses dois senadores possam ajudar ainda mais Roraima, que são Hélio Bolsonaro e Nicolete. Deixa eu ler mais um superchat aqui, Marinho. Samara. Presidente Bolsonaro, Flávio e Gaspar são indicações de Deus. Eu acredito nisso também, que é projeto de Deus que o nosso país está acontecendo este ano. Deus está nos dando uma chance de mudar nossa pátria amada Brasil. Me segue, Flávio, @Samara22Patriota. Olha aí, Fernando. Fernando, dá uma olhada aí, @Samara22Patriota. Samara, obrigado aí pela sua mensagem. Eu também acredito que é Deus que está no controle de tudo. Não tem uma porta que se feche, que não tenha sido por ele. Não tem uma porta que se abra, que vai se fechar quando foi ele que abriu. Então, agradecer aos nossos 18 mil espectadores que estão nos acompanhando. Já a nossa live vai atingindo 18 mil pessoas. Peço mais uma vez, clica ali no sininho para quando a nossa live começar você ser alertado e também compartilhe essa live aí com a gente. Vamos lá, bota nas suas redes sociais, manda o link aí para sua lista de transmissão no seu WhatsApp para alcançar mais gente. Marinho, próximo estado, estamos falando de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também nós temos dois representantes extraordinários, né? O deputado Sanderson. O deputado Santos é uma pessoa que eu aprendi a gostar, a admirar, porque ele é uma pessoa extremamente engajada, presidente. É uma pessoa que abraçou as nossas pautas, é um amigo do presidente Bolsonaro e principalmente ele tem luz própria, né? Uma pessoa extraordinária e aceitou a missão. Ele foi o presidente, o chamou, estava presente, disse, olha, missão você ser senador.
E assim, ele tinha um conforto da candidatura dele, era uma pessoa que não tinha esse tamanho majoritário, mas está aí disputando os primeiros lugares aí nas pesquisas de opinião. Então o Sanderson é um dos nossos candidatos do PL, e o Marcel Van Hatten, que dispensa a apresentação, né, que é alguém que é extremamente combativo, guerreiro, tem sido nosso parceiro, né, nessas lutas importantes contra os desmandos do judiciário, né, é alguém que tem sido sempre correto conosco. Então o Rio Grande do Sul tem uma responsabilidade muito grande, trazer 2 senadores de direita aí, o Sanderson e o Marcel Van O Rio Grande do Sul Hatten. está na nossa conta aqui fazer 2 senadores aí. Então vamos lá. É o nosso amigo irmão Sanderson e Marcel Van Hatten, nossos 2 candidatos ao Senado no Rio Grande do Sul. Então faltando só 4 estados, gente. Se eu só fazer uma leitura de mais um superchat aqui. Tobias Pontes Saldanha. Mande um abraço para o meu pai, Coronel Henrique de Fortaleza dos Bombeiros. Ele é vascaíno, como você, eu no caso, né? E está feliz porque E ganhou. quer que diga, quando vencer, o respeito voltou. Tá dito, né? Ó, Tobias, tá aí, tá feito esse compromisso. Ele tá falando isso porque o Vasco tem essa questão dos presidentes, que são muito polêmicos, né? E teve uma época que o Vasco, o presidente, teve como presidente o Eurico Miranda. É uma pessoa que, com todos os prós e contras, uma pessoa que amava muito o Vasco da Gama, os principais títulos do Vasco nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, o presidente era o Eurico Miranda. Aí ele falava isso, né? Quando ele voltou para a presidência do Vasco, numa das oportunidades, ele falou: o respeito voltou, porque ninguém respeitava o Vasco. Quando ele voltou, o Vasco voltou a ser respeitado na cabeça dele aí. Mas um abraço para toda a família. Comemora, ganhou antes o Vasco. Ganhamos aí do Fluminense, 2-1. Tem um tricolor aqui atrás dessa câmera, que vocês não estão vendo nesse momento, como é que ele está com um sorriso amarelo. E como ele é assessor, ele vai ter que ficar quietinho ali, aturando, porque o Vasco eliminou o Fluminense. Aí, parabéns ao time Fluminense. Jogou como nunca e perdeu para o Vasco como sempre, né? Desculpa aí. Então, vamos lá, Vascão. Santa Não pode Catarina. brincar assim, não, é? Não sei, minha esposa é vascaína também, um abraço para ela. Tudo bom, Lé? Bora, casaca! Vamos lá, próximo estado é Santa Catarina. Santa Catarina. Como é que ficou Santa Catarina? Santa Catarina também é um dos 4 estados aí mais bolsonaristas do Brasil, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que vai dar tudo certo lá. Inclusive, Carol de Tony tá ligando aqui nesse momento, ela quer que você dê uma mensagem lá para os produtores de móveis de madeira lá em Santa Catarina, que estão sendo afetados por essa barbeirada, mais uma do Lula, né, que está nos impondo uma tarifa desnecessária. Então, Flávio, presidente, vai fazer a negociação que tem que ser feita. Empreendedores aí de produtores de móveis de madeira. Nossa solidariedade em primeiro lugar. Assim como vocês, vários outros segmentos estão sendo penalizados por causa da incompetência do atual governo, que coloca a ideologia acima dos interesses do país. Então, mas, gente, aguenta firme. Aguenta firme que daqui a pouco esse sofrimento vai acabar, porque o respeito vai voltar com o Brasil. Pois é, tem Carol de Tony aí, que dispensa a apresentação, também uma guerreira, uma mulher destemida, né, e extremamente qualificada, né, uma das nossas candidatas ao Senado da República, e o Carlos Bolsonaro. Carlos, inclusive, tem uma particularidade, né, Flávio? Foi a pessoa que tocou a campanha do presidente Bolsonaro em 2018, quando não tinha partido, não tinha dinheiro, não tinha tempo de televisão. Então, a inteligência, a perspicácia e a capacidade de Carlos aí com as redes sociais fez com que a campanha fosse vitoriosa. E até hoje eles estão muito incomodados com o fato de que a direita é majoritária nas redes sociais. Por isso estão o tempo todo buscando arranjar uma maneira de controlar as redes sociais. Carlos Bolsonaro e Carol de Tony. É isso aí, Santa Catarina. Carlos Bolsonaro e Carol de Tony são os nossos 2 senadores. Eu até brinquei quando tive recentemente, né? O Kaká. A Carol e o Carlos. Tá igual o Rio de Janeiro, que é Kaká também. Também é Kaká. Carlos Jordi e Carlos Portinho. Eu ainda falei, Carlos Bolsonaro é Carol de Tony é Carlos Bolsonaro. E até troquei as bolas. Chamei de Carlos de Tony, Carol Bolsonaro. E mistura tudo, dá no mesmo lugar. É que os dois aí, se Deus quiser, vão estar também fortalecendo a nossa base aqui no Senado Federal. Então, Santa Catarina com 2 excepcionais opções aí. Carlos Bolsonaro é o próprio Jair Bolsonaro, candidato aí em Santa Catarina, e a Carol de Tony é uma pessoa muito preparada, foi presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, fez um grande trabalho, é uma pessoa ali muito vocacionada, né? Sou admirador dela, porque ela é uma pessoa muito preparada ali, que ama o que faz também. Então essa dupla aí vai dar muito orgulho para o nosso Brasil, se Deus quiser. E entrou na política a pedido de Bolsonaro.
Uma pessoa vocacionada que atendeu o apelo do presidente Bolsonaro para ser deputada e está aí hoje, senadora, se Deus quiser. Antes de passar aqui para São Paulo, falta só São Paulo, Sergipe e Tocantins, né? É isso? É isso. Mais um superchat aqui. Pamela Souza. Flávio, minha filha Milena é sua fã e também do Bolsonaro. Manda um oi para ela. Tem 8 anos. Já tirou foto com o capitão e quer tirar com você também. Bom, vamos lá, né, Milena? Obrigado aí pelo carinho. A gente trabalha aqui, a gente está se dedicando para deixar um Brasil melhor para crianças como você. Eu tenho 2 filhinhas, são um pouquinho mais velhas que você. Uma tem 14 e a outra tem 12. Então, o Brasil que eu quero para elas é o Brasil que eu quero para você também. E peço a Deus que me dê muita sabedoria, saúde, força para poder corresponder a todas as expectativas. Bom, você não falou de onde que você é, e, né, enfim, a gente está aqui, nesse momento em São Paulo, temos um comitê onde é possível nos achar, né, mas eu não sei se você é de São Paulo. Fique aí, acompanhando nossas redes sociais, a gente vai publicar as agendas todas ao longo dessa campanha. E aí, quando a gente estiver perto da sua cidade, você procura a gente lá, que vai ser um prazer tirar foto com você, tá bom? Vamos lá, São Paulo, que é onde a gente está agora fazendo a transmissão ao vivo. Como é que ficou São Paulo, nosso falante? Derrita acabou de sair aqui, né? Que é o senador Derrita, aí, a pessoa da Segurança Pública, nos ajudou no plano de governo, né? Brasil sem medo. Conhece bastante segurança, foi secretário de Segurança aqui do governo do Estado de São Paulo, né? Será um extraordinário senador, sem dúvida nenhuma, correto, competente e leal, né? E André do Prado, né? Que presidente da Assembleia Legislativa, é o candidato do PL, escolha de Eduardo Bolsonaro, né? Alguém que certamente vai fazer diferença no Senado da República. Nós temos 2 grandes alternativas aqui em São Paulo. Então, só para reforçar, gente, os 2 senadores do Bolsonaro em São Paulo são Guilherme Derrite e André do Prado. Como o Marinho falou, era por Eduardo, seu candidato ao Senado aqui em São Paulo, em função de toda a perseguição que está acontecendo nessa falsa democracia que nós estamos vivendo. Ele está exilado nos Estados Unidos, mas lutando pela liberdade do nosso povo brasileiro de lá, denunciando esses desrespeitos aos direitos humanos que acontecem aqui no Brasil. E é importante aqui em São Paulo não haver divisão, gente, porque hoje, vamos lembrar, nessas eleições, todos nós vamos escolher 2 senadores. Então, é muito importante essa dupla aqui, né, ser aí a escolhida para representar o Estado de São Paulo, tanto o Derrite quanto o André do Prado, porque se houver divisão de votos de candidatos de direita aqui em São Paulo, a esquerda pode ser beneficiada, né? A esquerda fazer uma das vagas do Senado. A gente está contando aqui também que o São Paulo vai dar 2 vagas, vai dar 2 senadores para poder fortalecer a nossa base lá em Brasília. Mais uma vez, nossos senadores de São Paulo, apoiados pelo Bolsonaro, são Derrite e André do Prado. Sergipe. Rodrigo Valadares. Rodrigo Valadares é um jovem corajoso, né, que está lá com a bandeira do PL, a bandeira do Bolsonaro. Também é uma missão que o Bolsonaro delegou a ele, não só de organizar o nosso PL, mas levantar a bandeira da direita, e ele tem feito isso com muita competência. E nos apresenta também o Coronel Rocha. Então, Rodrigo Valadares e Coronel Rocha são os nossos candidatos em Sergipe. Então, Sergipe, Rodrigo Valadares, que é deputado federal hoje. Sou fã demais dele, que a esposa dele é Moana, né, faz um grande trabalho no PL Mulher também, lá em Sergipe. O Rodrigo Valadares é um cara muito preparado, fiz algumas viagens com ele e me surpreendeu ali a capacidade dele, enfim, de organizar, de conhecimento profundo de diversos assuntos. Então, sem dúvida alguma, vai ser um grande representante no Senado Federal do estado de Sergipe, fazendo essa dobradinha com o Coronel Rocha. Também é mais uma pessoa preparada, disciplinada, que vai ser muito importante ali também olhar para essa dobradinha, gente. Tem que botar, de ponta a ponta, você tem que escolher candidatos que estejam alinhados com o seu candidato a presidente da República. Então, são 2 senadores, olha a colinha aqui, os nomes vão ficar disponíveis aí no nosso portal no momento adequado. E aí, antes de passar para o fim aqui, para o último, fazer mais uma leitura aqui do Superchat, Carlos Takahashi. Presidente Flávio, confiamos em você e com apoio do senador Rogério Marinho, dá ainda mais confiabilidade na frente do governo do nosso amado Brasil. Confiamos plenamente nos senhores. Não desistiremos do Brasil se estiverem à frente. Então, olha, a responsabilidade não é só minha, não. Olha aí. Também, né, de estar junto com a gente Obrigado, nessa missão de resgatar o nosso Brasil. Obrigado, Carlos Takahashi,
Vamos lá, Tocantins, como é que ficou? Eduardo Gomes, do PL, né, e Carlos Gaguin, do União Brasil. Né? Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado, está conosco, inclusive, desde a época do presidente Bolsonaro, né, nos ajudou aí, dando sustentabilidade ao governo do presidente Bolsonaro, e agora renova o seu mandato lá no Tocantins, e o Carlos Gaguin, que é deputado federal. Né? Nós temos aí duas candidaturas importantes no Tocantins para que nós tenhamos maioria no Senado da República. Pois é, gente, em Tocantins, eu lembro que na campanha passada a gente perdeu por um pouquinho. Né? O presidente Bolsonaro teve um pouquinho menos de voto do que a concorrência, mas agora o cenário se inverteu completamente. Uhum. Todo mundo caiu na real aí em Tocantins. E hoje as pesquisas mostram aí que o povo acordou, porque, enfim, sabe que foi enganado pela atual presidente da República. E os nossos dois senadores são Eduardo Gomes, que acho que foi o líder do governo do Bolsonaro mais longevo. É verdade. Né? Foi o líder de governo mais longevo. Foram alguns anos de liderança, Uhum. com a sua capacidade de articulação aí, de ajudar o estado do Tocantins. Eduardo Gomes, nosso candidato. E o Gaguin também, que é um outro É deputado federal hoje. federal, que faz um grande trabalho aí, também tem a nossa confiança. Então a dupla está formada aí em Tocantins. Eduardo Gomes e Gaguin. Quero agradecer aí, temos quase 18 mil pessoas ao mesmo tempo nos assistindo aqui por esse canal no YouTube, mais de 1 hora de live. Então, obrigado a você que ficou até esse momento, até o final aqui. Marinho, quer deixar a última mensagem para a gente despedir? Não, só dizer que olha